o seu coração. Eu gostaria de ler um texto, você não precisa abrir a sua Bíblia, mas chama os seus familiares, junte a família aí, para que a gente possa estar próximos, né, neste momento, apesar de estarmos distantes geograficamente, né, mas que o nosso coração se una em torno da palavra do Senhor. E lembrando sempre que esse é um momento de adoração a Deus, então vamos fazer isso com toda reverência, ensinando os nossos filhos desde cedo, né, o que eles precisam fazer ao achegar-se a Deus. Então, o texto que eu vou ler está em Tiago, e no capítulo 4, versículos 13 e 14. 13, 14 e 15. Diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Irmãos, nós, pela vida fora, todos nós temos planos. É normal do ser humano ter planos. Aliás, se nós não projetarmos alguma coisa para a nossa vida, para os próximos meses, anos, nós nunca iríamos fazer nada. Mas o que o texto está dizendo é que essa projeção precisa ser sempre uma projeção partindo daquilo que Deus, de fato, tem programado para a nossa vida. Hoje, por exemplo, nós nunca imaginamos que estaríamos numa situação como essa, mas estamos. E neste momento nós podemos refletir que quem controla todas as coisas é o Eterno, é o Deus de toda a terra. Então nós podemos pensar em várias coisas, mas podemos, acima de tudo, avaliar a nossa vida e nos perguntar: será que eu tenho projetado a vida de acordo com a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para mim? Tiago diz que muitos fazem isso, eu vou fazer isso ou aquilo, mas o amanhã pode não existir. Graças a Deus que hoje existiu para nós. As misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã. Então vamos orar ao Senhor e em seguida nós vamos louvar ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. Mesmo distantes, mesmo nesse ambiente onde nós não podemos ter um culto presencial, nós sabemos que nosso Deus é o Senhor do universo, está aqui, está em todo lugar. Então nós vamos adorá-lo com toda a força do nosso coração. Se tem alguém ainda da sua família aí, chame para junto de você, vamos cantar juntos, vamos louvar o Senhor, porque Ele merece. Vamos orar, em seguida vamos louvar o Senhor. Senhor nosso Deus, Deus eterno, Deus que se assenta no trono. Nessa manhã nós nos colocamos diante do Senhor, Deus, como seres humanos falíveis que somos. Nós temos a consciência plena de que se nós estamos aqui, ó Deus, é graça do Senhor. Se nós estamos vivos nessa terra, é graça do Senhor. E como diz a Tua palavra, quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Mas eu peço ao Senhor que em nome de Jesus, ó Deus, limpa o nosso coração, a nossa mente, ó Deus, livra-nos dos nossos pecados e nos traga, ó Deus, a um momento de adoração, de louvor a Ti, onde o nosso coração se aproxime do trono do Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz que os anjos o adoram, que os seres viventes o adoram. Ó Deus, que os 4 seres viventes o adoram. E nesse sentido, então, nós clamamos ao Senhor que nós, como seres humanos na face da terra, possamos adorá-lo verdadeiramente. E como que isso às vezes é difícil? E por isso nós precisamos da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor na nossa vida. Abençoa, Deus, a nós que estamos aqui, aos irmãos que estão em casa, àqueles que ouvirão posteriormente, que a Tua palavra possa encontrar lugar em cada coração, especialmente nesses dias de ansiedade, de medo, de incertezas. Ajuda-nos, ó Pai. É no Senhor que nós colocamos a nossa confiança. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Nós vamos louvar o Senhor. Esse é um tempo, né, para nós colocarmos a nossa vida diante dele em adoração. Logo em seguida eu quero caminhar com vocês aqui, falando um pouco sobre a questão da ansiedade. Como é que a gente lida com a ansiedade? E haja ansiedade, né, nesse mundo que nós vivemos, especialmente nos momentos que nós vivemos. Então vamos colocar diante de Deus, desde já o nosso coração, ore para que o Senhor possa falar a sua vida e nos ajude também que, pela minha vida, apesar de falível como sou, Deus tenha misericórdia de mim e de nós e fale a cada um de nós. Bom dia, momento de nós louvarmos ao Senhor, que você na sua casa, nós aqui, nós podemos estar com o nosso coração dedicado ao Senhor, que nós possamos nos colocar como instrumentos dele para louvor e adoração, pois essa é a nossa finalidade, adorar ao Senhor. Então declare que ele é exaltado, ele é o Rei
acima de todas as coisas, que nós o louvaremos enquanto nós tivermos vida e após a vida eternamente nos céus. Na terra e nos céus, e que nós possamos buscar estar perto do Senhor, dia após dia, buscando uma intimidade verdadeira com Ele, que nós possamos ter a palavra como voz ativa do Senhor em nossas vidas, e possamos estar prostrados aos pés dEle, e declarando que nós te louvaremos, não importa a circunstância, nesses momentos de dificuldade, de tristezas, de algumas angústias e anseios, que nós possamos louvar ao Senhor com todo o nosso coração, depositar toda a nossa confiança e fé nele, pois é Ele o dono de todas as coisas. Nesse momento, coloque o seu coração na presença do Senhor, faça dessa canção a sua oração a Deus, declarando que você quer estar perto, declarando que você quer confiar plenamente nele. Estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que
sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Ainda nesse espírito de confiança, de depósito pleno de confiança no Senhor, a próxima canção fala que nós não devemos ter sobre nós nenhum cuidado, por qualquer que ele seja, pois somente um é muito para nós, que é dele, é somente dele, ele nos diz todo o trabalho, e nós precisamos descansar nele. Medite na letra dessa canção, adore ao Senhor. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão.
Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Que nós tenhamos esse trabalho, o trabalho de descansarmos plenamente no Senhor. Nessa manhã nós pedimos a Ti, ó Pai, que dê no nosso coração, ó Pai, a paz que excede todo entendimento, Deus, para que nós possamos descansar. O momento ao qual nós somos mais exigidos a descansar é o momento de tribulação, é o momento de angústia. E é nesse momento, ó Pai, que nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que tome posse do nosso ser, que preencha-nos e nos dê tranquilidade e paz, ó Pai, em meio às adversidades, ó Deus, para que quando vier a bonança, Pai, nós possamos ser gratos dia a dia no Senhor, pelo Teu cuidado e a Tua proteção, Deus. Nós Te agradecemos, ó Deus, por esse sol que brilha, por essa manhã, ó Deus. Somos gratos ao Senhor pelo Teu cuidado e pela Tua proteção. Somos gratos a Ti por podermos nos reunir, mesmo que seja através, ó Pai, de lives, ó Pai, nas casas, ó Deus, mas nós ainda assim estamos conseguindo em comunhão, limitada, mas em comunhão adorarmos a Ti, ó Deus. Nós temos a certeza que o Senhor nos ouve, temos a certeza, ó Pai, que a Tua palavra está sendo pregada, e com isso, ó Pai, nós nos alegramos, ó Pai, na Tua presença, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, que bom que nós podemos nessa manhã refletir, meditar sobre o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Nós sempre necessitamos do cuidado de Deus, mas existem momentos que Ele parece se fazer mais necessário a nós. Não que Deus se manifeste com um cuidado maior, mas nós precisamos, na nossa psique, no nosso coração, de um cuidado maior. E eu gostaria que você, que está nos acompanhando nessa manhã, neste momento, pudesse abrir a sua Bíblia aí. Nós vamos abrir lá no livro de Mateus. Então, chama aí a turma que está perto de você, abra a sua Bíblia e vamos caminhar um pouco aqui sobre a ansiedade. Mateus capítulo 6 é um texto que nós conhecemos bem. Nesse texto, Jesus trata de vários assuntos, ali do capítulo 5 ao 7, mas especialmente no capítulo 6, ele está tratando de diversos assuntos. E eu gostaria de caminhar nesse texto. Então, num primeiro momento, eu não vou ler todo o texto. Nós vamos caminhar pelo texto afora aqui e pensando em algumas coisas que nós podemos realmente meditar. Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 34. E depois nós vamos retornar aqui em alguns textos, também nesse capítulo 6 de Mateus. O 6, 25 a 34 diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros,
contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Irmãos, eu vou caminhar aqui sobre essa questão de lidando com a ansiedade. Eu tenho usado o material da Z3, especialmente de alguns autores, pastores da nossa igreja, né, que têm publicado revistas de escola dominical, mas assuntos que têm um pouco a ver, ou diretamente a ver com o momento que nós vivemos. E eu creio que a ansiedade é um problema para todas as gerações, mas neste século a ansiedade tem se multiplicado. E no momento que nós vivemos, eu acho que ela está quadruplicada, né, alguma coisa desse tipo. Então, as pessoas vivem uma situação de muita ansiedade. E o texto que nós acabamos de ler vai exatamente nos falar sobre isso. A gente vai caminhar no texto, então eu gostaria que você que está em casa pudesse estar com a sua Bíblia próxima, aí, que eu creio que vai ser extremamente importante você estar com a Bíblia aberta para a gente acompanhar juntos. Então é o seguinte, segundo os especialistas, preocupar e ficar ansioso não é apenas uma reação normal, mas necessária para a boa adaptação individual à sociedade e ao ambiente. Então, todos nós temos alguma pré-ocupação. E a ideia aqui não é aquela preocupação que nos paralisa, mas uma pré-ocupação, ou seja, nos preocupamos antes com alguma coisa. Nós vamos, por exemplo, viajar, nós temos que nos pré-ocupar com o que nós vamos levar, o que será colocado na mala, esse tipo de coisa, né? Toda pessoa, então, por esse lado, passa por ansiedade. E a ansiedade é um sinal de alerta, né, que permite ao indivíduo ficar atento a um perigo que ele talvez possa aparecer na sua frente ali, e ele possa tomar alguma medida para se defender. Então, essa ansiedade é necessária, é positiva. Porém, dependendo da intensidade da ansiedade e da duração da ansiedade, ela pode se tornar uma doença e aí acaba paralisando o indivíduo. Com isso, ele não consegue enfrentar as situações que são ameaçadoras. E a gente vive, por exemplo, hoje, um momento de uma situação muito ameaçadora. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo e o que vai acontecer conosco, com o mundo, e como será o futuro, né? E se teremos um futuro no sentido que nós conhecemos. Porque a gente sempre pensa, daqui a pouco volta ao que era antes. Não, o que era antes nunca mais vai voltar. E Jesus, então, como exemplo de pessoa que viveu nessa terra, ele nos chama a atenção, e chamando a atenção dos seus discípulos também, chama a nossa atenção, né, acerca da ansiedade. E nesse sentido, ele trabalha alguns aspectos aqui. Primeiro, ele fala da questão da preocupação, da ansiedade com o nosso sustento, da ansiedade com o nosso corpo e da ansiedade com a manutenção da vida. E aí eu gostaria que você lesse comigo em Lucas capítulo 12, versículo 22. Lucas capítulo 12, versículo 22, Jesus vai tratar também dessa questão da ansiedade. E diz assim o texto: a seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então, a ansiedade condenada por Jesus é a preocupação excessiva com o bem-estar físico e que trata-se de um sentimento de desassossego e de cobiça. Essa é a ansiedade que Jesus está tratando. Essa
preocupação, ou ocupar-se antes, excessivamente com o nosso bem-estar físico. Isso envolve a alimentação, envolve o vestuário e envolve o nosso próprio corpo. E aí eu queria caminhar com vocês aqui nessa manhã, pensando alguns pontos sobre a questão de como é que nós lidamos com a ansiedade. Primeiramente, a ansiedade é proibida por Jesus. Jesus proíbe a ansiedade. Ele deixa claro, não andeis ansiosos. Então é proibida. No sentido, é um mandamento negativo, né? Não andeis ansiosos. Então é uma ordem de Jesus. Jesus nos adverte no texto para que não nos inquietemos. Não andeis ansiosos. A palavra ansioso vem do grego, que significa distrair. E a ideia é de duplicidade de mente. E a pior coisa que tem para o ser humano é quando nós temos que dividir a nossa mente. Um dia, conversando com uma pessoa, ele me falou o seguinte, que ele tinha que prestar um serviço para uma pessoa numa situação de emergência, mas ele tinha um futebol com os amigos. E ele começou a pensar no futebol e fazendo o serviço para esse seu amigo. Ele falou, vou perder o futebol. Aí ele chegou à seguinte conclusão, ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Ou eu cuido desse serviço e esqueço esse futebol hoje, ou eu fico dividindo a mente com duas coisas. Então a ideia de ser ansioso aqui, da ansiedade, é essa duplicidade de mente. Ou seja, a mente procura seguir duas direções ao mesmo tempo. Isso não vai dar certo. Isso vai resultar em confusão e em sofrimento. Você pode observar que, geralmente, a pessoa ansiosa é uma pessoa que sofre. E sofre muito. Né? Com isso eu não estou dizendo que nós não temos nenhuma ansiedade, nenhum medo, não é isso. Mas tem gente que é excessivamente preocupada com o futuro, excessivamente preocupada com o corpo, excessivamente preocupada com o vestuário. Por isso Jesus fala que nós não podemos servir a dois senhores. Né? Ou nós servimos a um ou servimos a outro. Não devemos também acumular riquezas, onde a traça e a ferrugem corrói. Talvez esse texto, no momento que nós vivemos, seja o texto que nós conseguimos entender melhor agora, nesse momento da pandemia, que as riquezas podem acabar da noite para o dia. Quantos hotéis luxuosos estão totalmente fechados? Quantas viagens as pessoas poderiam fazer e não podem mais? E muitas vezes nem é por falta de dinheiro, ou também por falta de dinheiro, tanto faz. Né? A questão é que aqui é tudo muito inseguro. A poupança é insegura, os imóveis são inseguros, né? a nossa vestimenta, tudo aqui é extremamente escorregadio, líquido, passa rapidamente. Por isso, Jesus fala dessa forma, que nós não podemos servir a dois senhores e nem acumular riqueza aqui onde a traça e a ferrugem corrói. O que ele está dizendo? Não acumular. Porque a pessoa pensar ser uma pessoa preventiva é uma coisa, agora a pessoa ser amante do dinheiro é outra coisa. Então as riquezas normalmente tornam as pessoas avarentas, depois que elas adquirem essas riquezas. Normalmente é assim. E Jesus então, como controla todas as áreas da nossa vida, no capítulo 6, ele deixa claro isso, né, e a partir do versículo 19 também em diante, ele fala desse controle na vida pública da pessoa. E no capítulo como um todo ele mostra algumas coisas que eu quero pensar com vocês aqui. Primeiramente, você que está com a Bíblia aberta aí, nós vamos ver do versículo 1 ao 18, eu não vou ler o texto, vou ler alguns versículos e vou pontuar aqui. Então, o que nós vemos nesse capítulo 6, versículos 1 a 18? É um chamado para sermos diferentes da hipocrisia do religioso. Primeiro aspecto aí, ele vai dizer, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Aí ele vai falar, quando pois deres esmola. Então a primeira coisa que Jesus está chamando aqui, é nos chamando para sermos diferentes dessa hipocrisia do religioso. Qual que é a hipocrisia do religioso aqui? Ele faz as coisas para aparecer. Se você observar, do primeiro versículo até o 18, você vai perceber isso. Né? E ele vai falar da oração em local secreto, enfim. Jesus chama a mim e a você, meu filho, se livre da hipocrisia do religioso. A pior coisa é nós parecermos uma coisa, do ponto de vista religioso, que nós não somos. Ou tentarmos mostrar para as pessoas alguma coisa que nós realmente não somos. Talvez isso seja resultado de um cristianismo de séculos, onde as pessoas foram ensinadas a cumprir determinadas regras. E cumprindo essas regras, então elas se julgam boas.
E aí a gente tem uma dificuldade tremenda de assumir que nós somos pecadores, que nós temos falhas, que nós temos um temperamento que precisa ser trabalhado por Deus. Quantas mulheres precisam ajoelhar diante de Deus, falar: Deus, me perdoa porque eu tenho tratado mal meu marido, meus filhos. Quantos maridos são extremamente sem educação, sem amor, sem polidez, e nós sabemos que isso acontece com a nossa vida, em maior ou menor dimensão. A questão é que Jesus deixa claro que nós não devemos seguir a conduta desses religiosos que são falsos. Um segundo aspecto, ele diz que a nossa conduta precisa ser diferente também do materialismo do irreligioso. E aí, se nós formos a partir do versículo 19, e parte do texto nós já lemos aí, mas a partir do versículo 19 ele vai falar exatamente isso. Não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói. E aí ele vai falar várias coisas. Então o que Jesus está dizendo aqui para mim e para você? Você e eu precisamos tomar cuidado para não sermos materialistas como os gentios são, como aqueles que não conhecem a Cristo são. As pessoas que não conhecem a Cristo, no geral, claro que tem exceção, são extremamente materialistas. Tudo é o dinheiro, tudo são os bens. E Jesus adverte claramente nesse sentido. Lá no versículo 21 do 6 ele diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, quando Jesus trata disso, ele está dizendo para mim e para você o seguinte: vocês não podem, não precisam e não podem ser iguais os irreligiosos, aqueles que não conhecem a Cristo. Mas Jesus também nos incita a renunciar os valores dos gentios. Olha o que diz o versículo 32 do texto, se você está acompanhando aí. Ele diz assim: porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. É uma coisa muito interessante. Jesus nos chama, nesse caso aqui, nos incita a renunciar esses valores mundanos. Tudo que a gente vive no sistema mundano são valores mundanos. São o quanto vale as coisas, quanto custa. A pessoa vale pela marca de roupa que ela usa, pela marca do carro, pelo valor do carro, pela casa que ele mora, pelo bairro onde ele reside. Jesus está dizendo: peraí, como cristãos, nós não podemos pautar a nossa vida dessa forma. Não que nós não podemos ter essas coisas, não é isso que Jesus está dizendo. Embora a gente tenha que refletir e perguntar a Deus de fato a vontade dele para a nossa vida, ao adquirir qualquer coisa, a fazer qualquer coisa. Mas o que ele está dizendo é que nós não temos que nos preocupar com isso, porque os gentios é que procuram isso, os gentios é que precisam dessa forma, os ímpios são assim. E assim Cristo nos ensina algumas outras coisas aqui. Primeiro ele fala que há dois tesouros, um tesouro no céu e um tesouro na terra. Olha aí os versículos 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Não ajuntai para vós outros tesouros, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então ele está fazendo esse contraste, que há dois tesouros. Um que a gente trabalha para construí-lo aqui na terra e um que a gente trabalha para construir para a eternidade. Então ele fala: ó, não façam isso, não construam tesouros aqui na terra, aqui tudo acaba. Pelo contrário, ajuntem tesouros nos céus. E a gente demandaria um outro momento para falar sobre isso, mas ele está dizendo o seguinte: há dois tesouros. Onde é que nós investimos de fato a nossa vida? E aqui é a vida como um todo. Mas ele fala também que há duas condições físicas. No versículo 22 e 23, ele diz: luz e trevas. E ele fala assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, há duas condições físicas, luz e trevas. Aqui é interessante que aqueles que decidem por acumular tesouros nessa terra, eles vivem nas trevas. Há uma situação normal, aqueles que seguem o caminho do irreligioso ou do hipócrita religioso, ele vai seguir naturalmente as trevas. Aquele que acumula tesouros nos céus, ou aquele que não é hipócrita, ele vai viver na luz. É isso que Jesus está dizendo.
Então, daí nós vamos perceber quais são as fontes da nossa ansiedade. Mas ele fala ainda mais, a partir do versículo 24, no 24 especificamente, ele diz assim: há dois senhores, Deus e as riquezas. O 24 então diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Olha que coisa curiosa. Nem mesmo Satanás é chamado por Jesus de outro Deus. Nunca foi. Ele é o adversário, ele é o inimigo, ele é o príncipe do reino das trevas. Mas Jesus chama esse amor ao dinheiro, ou essa ligação extremamente grande com as riquezas, de outro Deus. Nós, no texto grego, em algumas versões, ele vai falar o seguinte: não poder servir a Deus e a Mamon. Ou seja, o dinheiro muitas vezes é um Deus na nossa vida. Por quê? Porque nós depositamos a confiança no dinheiro. Nós descansamos no dinheiro, quando nós temos que depositar a confiança em Deus e descansarmos em Deus, nos deleitarmos nele. Jesus está dizendo com isso, então, que nós não temos que nos preocupar com nada, não temos que ter algum tipo de reserva, se pudermos ter? Não, não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Então, ele fala desses dois senhores. Mas ele ainda fala de duas preocupações. Se você observar aí a partir do versículo 25 ao 34, no texto que nós lemos, ele fala do corpo, né, da preocupação, né, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que os alimentos. E ele vai falar aí do que nós já lemos aí das aves dos céus e etc. A ideia aqui é o seguinte: o pastor Hernandes Dias Lopes tem uma expressão que diz: não podemos pôr os pés sobre duas canoas. Não tem jeito, ou você anda numa canoa, ou você anda na outra. Você não tem como andar com um pé numa canoa e um pé na outra canoa. Expressão do Hernandes Dias Lopes. E com verdade ele diz isso. Por quê? Ou nós servimos realmente a Deus e nós paramos de nos preocupar com o nosso corpo, com o nosso vestuário, com o nosso alimento, ou nós não servimos a Deus, ou então ficamos naquela coisa, a gente faz um pouco aqui e um pouco ali. O que Jesus está nos chamando é a entregar totalmente a vida a Ele, em todos os momentos, mas especialmente nesses momentos de dificuldades. Com isso, Jesus não está condenando a prudência, não é isso que Ele está fazendo. Quanto ao futuro, por exemplo, a pessoa fazer uma programação para a sua vida financeira, um local de morar, ou fazer alguma outra situação que ele precisa, né? Não, ele não está condenando a prudência quanto ao futuro, mas ele condena o medo ansioso do futuro. Porque se a gente for viver com medo do futuro, a gente vai viver a vida toda com medo. Não há dinheiro nenhum que garante uma segurança plena. Na verdade, dinheiro não garante segurança nenhuma, né? Nós hoje vemos a situação do vírus aí, deixando claro que reis são destronados, né, no sentido de que eles não podem sair na rua. Não importa qual é o gabarito da pessoa, qual a importância dela, o quanto dinheiro ela tem. Não é? Então nós não podemos verdadeiramente pensar dessa forma. Esse medo ansioso do futuro é que é um problema. Então Jesus trabalha essa questão da ansiedade dessa forma. Aí, um segundo item, uma segunda pergunta é a seguinte: por que não devemos ficar ansiosos? Por que nós não devemos? Aí o texto bíblico vai nos responder e nós vamos caminhar aqui nele. Primeiramente, a vida não consiste somente em satisfação de desejos físicos. A gente tem que lembrar sempre disso. A nossa vida não consiste apenas em satisfação de desejos físicos. Se fosse assim, países ricos não teriam índice de suicídio lá no topo. Os países mais ricos do mundo são os países que mais têm índice de suicídio. Muitas vezes as pessoas famosas são pessoas que suicidam, pessoas importantes, ricas. Então não é por aí. A vida não consiste apenas de satisfação de desejos físicos. Por isso, diz o versículo 25, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E assim o texto vai. Ele fala assim: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Claro que é. Então a vida não consiste somente em satisfação de desejos físicos. Tem gente que vive a vida inteira preocupada em satisfazer o seu físico. Isso é impossível. Não existe lugar nenhum na face da terra que é tão seguro, que é tão confortável,
que nos deixa totalmente em paz. Nós sempre vivemos um estresse, nós sempre vivemos uma expectativa de algo que não está nessa terra, que está além dessa terra. Então a vida não consiste somente em satisfação de desejos físicos. Em segundo lugar, Deus é um pai que cuida bem dos seus filhos. O versículo 26 deixa isso muito claro, você que está seguindo aí. Ele diz: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Olha essa pergunta final aí. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? As cidades cresceram, as pessoas saíram do campo. Como é que as aves se alimentam? Do mesmo jeito que sempre se alimentaram. Deus sempre proveu alimento para elas. Encontramos várias pessoas nas cidades colocando comida para passarinhos, porque gostam. Deus sempre provê. Então Deus é um pai que cuida bem dos seus filhos. Tem que lembrar disso. Deus é pai. Deus é pai. Eu li o livro do John Piper, O Coronavírus e Cristo, e pretendo na semana que vem trabalhar um pouco com vocês no culto da noite sobre esse assunto, aproveitando o livro dele, que eu acho que vai ser uma coisa interessante. Mas ele trabalha algumas coisas exatamente nesse sentido. Tem uma rocha que nós podemos firmar os nossos pés. Deus não é bobo. Deus está cuidando de tudo, e esse episódio servirá para a glória dele como sempre. Ele está no controle do universo. Então Deus é um pai que cuida bem dos seus filhos. Também, a ansiedade não altera as circunstâncias. Olha o versículo 27 do texto. O 27, você que está acompanhando aí. A ansiedade não altera as circunstâncias. E diz assim, 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? É interessante, gente. A ansiedade não muda nada nas circunstâncias. Ela pode piorar as circunstâncias. Imagine que você está numa determinada fila e você tem que chegar num determinado local, uma determinada hora, e você vê que a fila não anda e você vai ficando ansioso. Isso só vai gerar problema. A ansiedade não muda as circunstâncias. Ele fala, ó, ninguém pode acrescentar um côvado sequer à sua vida. Um côvado é mais ou menos meio metro. A ideia é o seguinte, ninguém consegue acrescentar isso à vida. Isso é insignificante. Então, nesse sentido, a ansiedade não altera nada. Pode alterar o nosso humor, o nosso coração, a nossa saúde tem alterado violentamente, mas não altera as circunstâncias. Por exemplo, se nós temos que pegar um determinado documento agora e lá a instituição, o cartório, o que foi, está fechado, e só vai abrir daqui a 30 dias, e não adianta eu ficar ansioso, eu não posso fazer nada. Não é? Então, a ansiedade não altera as circunstâncias. Mas também, a ansiedade é inútil. Olha o que diz o versículo 30. 28 a 30, na verdade. E diz assim, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Irmãos, olha que coisa interessante. A ansiedade é inútil. Você já viu uma planta, uma flor, no alto de uma montanha, no meio de um monte de pedras, ou na beira de uma estrada extremamente seca? Aquela flor nunca esteve ansiosa, preocupada. Eu gosto muito da ideia, a figura da água. Você pode cercar a água não estressa. Ela vai parando, 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 até encontrar uma outra saída. E se ela não encontra uma saída, o próprio peso da água vai derrubar aquela muralha. Mas a questão é que ela não estressa. Você não vê as aves estressadas. Né? Não. Por quê? Porque a verdade que Deus fala é o seguinte, vocês não podem fazer nada, é inútil vocês ficarem ansiosos. Ele fala dos lírios do campo, que Deus cuida deles lá no meio do mato, coloca uma flor lá para a glória dele. Deus nos colocou na terra para a glória dele, então é inútil ficarmos ansiosos.
Mas há também uma outra preocupação seguinte, que a ansiedade é uma demonstração de incredulidade. Quando nós somos ansiosos, nós estamos declarando, mesmo sem declarar, que nós não confiamos em Deus. Aí olha aí o versículo 32. A ansiedade é uma demonstração de incredulidade, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ué, se aos gentios que vivem preocupados, nós não podemos nos preocupar. Não é assim? A ansiedade demonstra a incredulidade. Nós não estamos acreditando que Deus vai fazer alguma coisa. Eu creio que Deus vai usar, está usando e vai usar todo esse contexto que nós vivemos para a glória dele, para o crescimento do reino dele, ou para a volta de Jesus, aí é com ele. Mas nós não podemos nos preocupar, porque o Pai Celeste sabe de tudo aquilo que nós necessitamos. Nós vivemos dias difíceis, muito difíceis, em todos os aspectos, econômicos, políticos, religiosos, né? Mas Deus está cuidando de nós. Então a ansiedade, quando nós temos ansiedade, nós estamos demonstrando que nós não confiamos em Deus. Isso demonstra incredulidade. Não andeis ansiosos de coisa alguma, diz o apóstolo, antes, porém, sejam conhecidos diante de Deus, né, pela petição, oração e súplica. Também, a ansiedade é desnecessária, e no versículo 22 ainda, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então é desnecessário ficar ansioso. Deus sabe que eu preciso dessas coisas. Deus sabe que eu preciso de comida. Deus sabe que eu preciso de roupa. E por aí vai, né? Então a ansiedade é desnecessária acima de todas as coisas. Aí se você vai para o versículo 32 ainda, nós vamos ver que a ansiedade gera sofrimento. E aqui eu estou caminhando para o meu penúltimo item. Ansiedade gera sofrimento. Versículo 32. Portanto, não inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Gente, cada dia que nós temos tem um problema específico, um mal específico. Então a ansiedade gera sofrimento. Acima de todas as coisas, nós temos que lembrar que Deus é um Deus que traz ao nosso coração essa situação de não sermos ansiosos. Para eu caminhar para o último item, eu quero que você avalie comigo aí como ser curado da ansiedade. A pergunta é a seguinte: você está ansioso? Você anda ansioso? Ou ansiosa, né? Eu imagino que a resposta é sim para quase tudo. Vivemos um momento de insegurança, um momento de medo. Então, como ser curado da ansiedade? Primeiramente, priorize Deus em sua vida. Essa é a principal missão nossa, responsabilidade nossa. Priorize Deus em sua vida. O versículo 33, que nós conhecemos de cor, se você observar aí o 33 na sua Bíblia, você vai ver. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus em primeiro lugar. Coloque Deus como prioridade absoluta da sua vida. A Bíblia nunca erra, e o texto deixa isso claro. Uma vez que Ele é o Senhor da história, é Ele que nós temos que colocar na frente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Segundo, use a oração para combater a ansiedade. Use a oração. Está ansioso? Fala: Deus, eu não posso estar ansioso. Por que você não pode estar ansioso? Porque a Bíblia diz que nós não podemos. Olha lá, abre lá a sua Bíblia em Filipenses 4, 6. Eu seguro aqui uns segundinhos até que você encontre lá. Filipenses 4, 6. Ele vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Use a oração para combater a ansiedade. Eu sei que às vezes há alguns níveis de ansiedade, a gente precisa de tratamento mesmo. Mas às vezes nós estamos ansiosos por desconhecermos a palavra de Deus. Outras vezes nós somos ansiosos por desobedecermos a palavra de Deus. Nós temos que avaliar. Por que eu estou ansioso? Porque eu não conheço o que Deus diz?
Ou eu conheço o que Deus diz, mas eu não consigo deixar de ser ansioso. Então eu vou combater a ansiedade com a oração. Então eu quero encerrar pensando o seguinte: primeiro, priorize Deus em sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. E use a oração para combater a ansiedade. Esse é o século da ansiedade. Esse tem sido o mês da ansiedade, o ano da ansiedade para nós. Para concluir, veja o seguinte: a ansiedade reside em nosso coração e na nossa mente. A ansiedade reside em nosso coração e na nossa mente. São sentimentos que roubam a nossa tranquilidade. Portanto, se nós não cuidarmos sempre dessa questão, nós teremos algo tirando a nossa tranquilidade todos os dias. Todo dia tem alguma coisa tirando a nossa tranquilidade. Como a ansiedade é uma inquietação e perturbação interior, o remédio é a paz interior. Se a ansiedade é provocada no interior, a cura também tem que ser no interior. Aí, o texto de Filipenses 4:7 é importante. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, é a paz de Deus que vai trazer paz para o nosso interior. Com paz no interior, nós vencemos a ansiedade. Que Deus nos ajude a buscar Deus em oração. Fala: Deus, me ajuda a vencer a ansiedade. Porque essa inquietação interior só vai ser resolvida com um remédio interior, que é a paz interior. E a paz interior vem de Deus. Filipenses 4:7. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a graça dele para que possamos buscar ao Senhor com o nosso coração alegre. Eu gostaria que você curvasse a sua fronte aí agora, onde você estiver. Vamos ter um momento de oração, perguntando para Deus: Deus, eu estou ansioso? Se estou, por que é que eu estou ansioso? Alguém talvez de cara vai dizer: não, eu sou extremamente ansioso. Coloque diante de Deus o coração agora, num momento de oração silenciosa. Em seguida nós vamos orar, colocando diante de Deus a nossa vida, o nosso coração, e pedindo ao Senhor que nos ajude a vencer essa ansiedade. Senhor nosso Deus, nós colocamos diante do Senhor o nosso coração. Clamamos a Ti, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa agir em nossa vida. Que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado em cada um de nós. Nós temos, ó Deus, a tendência, as dificuldades às vezes com a vida, e vivemos ansiosos por muitas coisas. Aliás, Jesus já advertiu Marta: Marta, Marta, estás ansiosa por muitas coisas, mas uma coisa só te é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a escolhermos a boa parte nesta manhã. Que o Teu Espírito nos abençoe, nos guarde, nos dirija, ó Deus, para que possamos assim caminhar dentro daquilo que é a vontade do Senhor. Ó Deus, derrama o Teu poder e graça sobre a vida da Tua igreja, do Teu povo, que está agora, ó Deus, participando, que vão participar depois, ó Deus. Vivemos um tempo de tanta ansiedade geral, ó Deus, no mundo, mas que nós, ó Deus, que amamos ao Senhor, possamos esperar em Ti. Um Deus que cuida das aves dos céus. Um Deus que cuida dos lírios do campo. Um Deus que cuida dos seus filhos e sabe de todas as suas necessidades antes que elas surjam. Abençoa, Deus, a Tua igreja. Ó Pai, que nós possamos combater a ansiedade com a paz interior, a paz que só o Senhor pode dar. Ó Deus, a paz que excede todo o entendimento, a paz que vem de Deus, a paz que transmite ao nosso coração aquilo que nós precisamos para vivermos sem ansiedade. Pelo menos, ó Deus, sem essa ansiedade desnecessária, essa que a Tua palavra condena. Nos ajuda, Deus. Nós vivemos tempos difíceis, como igreja do Senhor, a nossa situação familiar. Por isso nos abençoa, Deus, trazendo ao nosso coração a paz de que necessitamos. Ó Deus, eu entrego nessa manhã a vida de cada um que está nos ouvindo, que vão ouvir, ó Deus, que o Senhor possa trazer ao nosso coração aquilo que nós mais necessitamos nesse dia e por toda a nossa vida nesses tempos difíceis. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, que essa palavra, Deus, seja edificante para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim nós encerramos mais uma escola dominical, né, e que Deus possa trazer ao nosso coração tudo aquilo que nós precisamos
para a nossa paz interior, para a nossa alma, né, para o nosso coração. À noite nós teremos a mensagem às 19 horas, o louvor e a mensagem. Convide alguém a participar. Lembre que esse tempo é um tempo também da gente compartilhar para outras pessoas aquilo que Deus tem preparado para o nosso coração. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe, que a graça dele nos sustente sempre. Amém.